Onde estou? Gohan se perguntou, olhando em volta. O mundo ao seu redor estava escuro. Não havia muito para ver além de pressionar a escuridão. Quando ele olhava para o próprio corpo, a única maneira de discernir-se do fundo preto era como o corpo parecia granito preto ou obsidiana. O céu acima dele estava vermelho sangue e a lua pairava cheia no céu, como um olho que o observava constantemente. Nuvens atravessaram o céu sangrento como um vídeo de lapso de tempo. O que está acontecendo aqui? O guerreiro girou em um círculo lento. Onde está Naruto e aquele cara de tubarão? Eles estão aqui, Gohan-kun. Gohan se virou de pé. Apenas um pé de distância atrás dele estava Itachi. Ele se parecia com Gohan, mas os olhos do traidor Uchiha eram os mesmos carmesins que Gohan lembrava. Nós não saímos, continuou desaparecido, mas isso não deveria importar para você. Agora estamos no mundo do Tsukuyomi. Tsukuyomi? Gohan repetiu lentamente. Sim. Um mundo de genjutsu onde eu controlo tudo. Tempo, espaço, massa física, temperatura, clima, visão, audição, som, toque, paladar. Tudo está sob meu comando. Nos próximos 3 dias, você será meu brinquedo. Eu não acredito em você. Gohan gritou. Ele pulou em Itachi e empurrou com um punho a cabeça de Itachi. Explodiu em vapor preto e girou em um vento que não estava lá. O resto dele o seguiu logo depois. Você não tem o chakra para isso. Uma observação astuta. A voz de Itachi ecoou na escuridão. Mas isso não importa. Para nós, 3 dias se passarão. Para Naruto e Kizami, apenas 3 segundos. A voz de Itachi ficou subitamente no ouvido de Gohan. Saiyan ficou rígido. Ele nem sentiu a aproximação. Estes serão os 3 dias mais longos da sua vida. Gohan bateu com o cotovelo e novamente atingiu o vapor preto. Você vai implorar pela morte até o final. Eu não imploro. Orgulhoso até o fim. Admirável, mas inútil. Quando eu disser que você vai implorar. Antes que Gohan pudesse registrar o que estava acontecendo, ele foi jogado no chão. Itachi enfiou uma faca no olho. Os gritos de dor de Gohan encheram o mundo sombrio de Tsukuyomi enquanto Itachi estava sobre ele, observando desapaixonadamente o jovem guerreiro girar, segurando os olhos dele. Você vai implorar. Gohan apenas conseguiu um gemido de dor. Ele estava de pé novamente, perfeitamente inteiro, perfeitamente bem. Gohan piscou e lentamente, com medo do que poderia encontrar, cutucou sua pálpebra. Ele quase chorou ao sentir o globo ocular sob a tampa. Itachi não se mexeu. Apenas uma pequena amostra, disse ele, do que os Tsukuyomi podem fazer. É melhor você continuar com isso, Gohan retrucou, esperando a retribuição, mas sem se importar. Você só tem 3 dias, certo? Já faz 5 minutos. Garotinho tolo, respondeu Itachi. Você tem 71 horas, 59 minutos e 59 segundos para sair do mundo do Tsukuyomi. Gohan sentiu o sangue escorrer de seu rosto. As sombras floresceram atrás de Itachi e envolveram Gohan como uma massa negra e pegajosa. Ele lutou contra ele o mais forte que pôde, mas nada que ele fez desalojou o filme preto oleoso. Gohan bateu no chão e estremeceu ao cair em seu ombro. Ele se levantou e congelou. Ele estava se levantando com os 2 braços. Seu braço coxo estava certo e inteiro novamente, como se Kabuto nunca tivesse cortado os nervos nele. Gohan olhou maravilhado para a mão, flexionando-a. Parecia real. Parecia real. Era real. O guerreiro olhou em volta à procura de Itachi. O Uchiha mais velho não estava em lugar algum, mas o sangue de Gohan virou o gelo de qualquer maneira. Ele estava de pé em uma plataforma natural feita por falésias e pequenas montanhas. Os restos destruídos de um exército inteiro espalhavam-se pela paisagem coberta de crateras. Ao seu redor corpos estavam espalhados, inteiros e em pedaços, cada rosto
reconhecível, exibindo uma expressão de intenso horror. Sangue branco derramou daqueles que foram rasgados ao meio, manchando o chão preto de obsidiana. Ele conhecia esse lugar, sabia disso nos seus pesadelos mais profundos, sombrios. Mesmo agora, meses e meses depois, ele ainda sonhava com esse lugar e o que havia acontecido aqui: a morte e destruição, o medo e o desespero. Seu coração estava começando a bater mais rápido no peito. Sua respiração começou a diminuir, chegando a suspiros menores e mais rápidos. Um suor frio grudava em sua pele, escorrendo pelas bochechas e pingando do queixo e das pontas do nariz. Não, ele sussurrou, a voz alta na paisagem árida: não pode ser. Oh, mas é. Disse a voz que Gohan temia ouvir. Em breve os passos começaram. De todas as coisas que Gohan se lembrava daquele lugar, os passos estavam definitivamente entre os três primeiros. Aquele barulho horrível de guincho e barulho que parecia assombrar todos os seus pesadelos. Gohan se virou, tremendo da cabeça aos pés. Não é possível. Você está morto. Eu matei você. O androide assassino que quase destruiu o mundo, estava diante dele. Gohan estava de volta ao seu Games, a versão distorcida do torneio mais forte do céu, cenário do pior pesadelo de Gohan. Quase temendo que encontraria, Gohan olhou para os penhascos do lado esquerdo. Com certeza, seus amigos e familiares, de Piccolo a Goku, a Yamcha e Tien e Trunks e Vegeta, todos eles estavam do lado do penhasco, olhando para ele, olhando com antecipação. Goku parecia o mais expectante. Havia um rosto fora do lugar. Gohan percebeu com emoção Itachi, em sua capa da Akatsuki e com a cicatriz na bandana, estava no fundo atrás de Vegeta e Trunks, observando-o. Os passos rangendo começaram novamente. Gohan tentou não tremer quando olhou para enquanto o androide avançava sobre ele. Isso é uma ilusão, disse Gohan a si mesmo. É tudo um truque. Não estou em casa. Estou em outra dimensão, com Naruto e Sakura e Kakashi Sasuke e todos os outros. Os jogos de acabaram. Está morto. Eu o matei. Você realmente me matou, disse com uma risadinha, como se tivesse lido a mente de Gohan. Mas você não pode me destruir, Son Gohan. Eu sempre estarei com você, nas sombras. Eu serei o que você tem medo de encontrar, esperando para pular. O braço manchado de disparou da sombra de Gohan e o agarrou pelo tornozelo. Guerreiro olhou para baixo com surpresa e horror. Ichigahan. Um segundo, o céu saiu da sombra de Gohan. Cada membro estava inchado e grotesco, o rosto distorcido e borbulhante, como se o androide estivesse prestes a explodir. O primeiro disparou para frente e golpeou Gohan com força na mandíbula. Gohan gritou de dor ao sentir o queixo quebrar. Ele foi arrancado do aperto do androide sádico e jogado fora. Ele capitalizou, estabilizando-se e atirando de volta para o outro guerreiro. O punho dele bateu com força no nariz de metal e carne de O androide explodiu em uma mancha de óleo, como faria um Mizubushin. O mundo voltou ao ponto em que estava avançando em Gohan novamente, só que desta vez, era Itachi caminhando em sua direção. Não há ameaça biomecânica. 72 horas, disse um ninja suavemente. 59 minutos e 58 segundos para o mundo de Tsukuyomi. O mundo se dissolveu em um turbilhão de preto e branco e, quando parou, Gohan estava se afastando de um anel de guerreiros. Ele ouviu uma voz, sua voz, gritando: não! Pai, pare! O sangue de Gohan virou gelo. Novamente ele sabia o que estava por vir. Goku estava prestes a levar ao planeta de Kaiosama e se sacrificar para tentar salvar o mundo. Não! Gohan voou, correndo para frente o mais rápido que suas pernas o carregavam. Ele correu mais rápido do que nunca em sua vida. O mundo passou, um simples borrão nos cantos de sua visão. No entanto, ele nunca parecia se aproximar. Ele invadiu o centro do ringue de guerreiros no momento em que Goku desapareceu. Papai!
Ambos os Gohans, um Super Saiyajin, o outro um Super Saiyajin Ascenso, uivaram juntos. Os dois Gohans se fundiram e se tornaram um quando uma enorme explosão branca iluminou o céu. Gohan sabia o que era papai. Era uma ilusão. Gohan tentou dizer a si mesmo: foi uma ilusão, não era real. Não estava acontecendo, mas estava acontecendo. Disse outro lado dele: já tinha acontecido, Goku já tinha morrido. Tudo por causa de Gohan e sua arrogância. A cena foi reiniciada, mas a forma inchada de seu se foi Itachi. Estava em seu lugar novamente. Havia uma kunai na mão dele. Goku estava olhando o Uchiha para baixo. Eu não vou deixar você destruir este mundo. O pai de Gohan gritou, recuando para explodir o traidor. Pai, não. Gohan gritou. Ele tentou se levantar para ajudar, mas suas pernas estavam congeladas no lugar. Quando Gohan olhou para baixo, ficou horrorizado ao ver que não tinha pernas. Ele era simplesmente um torso sentado no chão. Ele olhou de volta. Goku estava começando seu ataque. Papai. A kunai de Itachi brilhou no ar, cortou a cabeça de Goku com quase nenhum esforço. Gohan gritou de angústia, como se tivesse sido sua própria cabeça cortada, quando seu pai bateu no chão e rolou para longe, sangue branco jorrando do corpo sem cabeça quando ele desabou. Raiva como nada que Gohan já sentiu inundou seu sistema, despertando seu espírito de luta. Itachi. Ele estava atrás de Itachi antes mesmo de qualquer guerreiro saber o que estava acontecendo. O punho de Gohan brilhou, esmagando a cabeça de Itachi. Sangue branco espirrou no chão quando o corpo desabou, aterrissando com um baque forte. Gohan se endireitou. Ele colocou tanto poder por trás do ataque que nem o virá acertar todo o seu corpo, alma e ki entraram em cena. Que cruel da sua parte, Gohan-kun, disse Itachi, de pé no corpo de Goku. Ileso, você está tão desesperado para me derrotar que até mata seus amigos. Gohan olhou para baixo. Um corpo feminino sem cabeça estava espalhado pelo chão, os membros retorcidos e desconexos. O Saiyan franziu a testa. A Android 18 era a velha mulher na batalha naquele dia, e ela fazia parte do céu na época, até Gohan forçar o Android a cuspi-la com um golpe bem no abdômen. Então ocorreu a Gohan quem tinha dividido a cabeça, quem estava com o sangue no punho. Bulma. Ele sabia que era uma ilusão. Ele sabia que não era real. Sabia que Bulma ainda estava viva e bem. Mas o grito de angústia arrancou de sua garganta de qualquer maneira. Ele sentiu como se tivesse sido transformado em pedra. Gohan tentou se mover, mas descobriu rapidamente que não era. Que ele se sentia como pedra. Ele era pedra. Seu corpo se transformou em vidro, lustroso, obsidiana, e Itachi estava ao lado dele com um formão, enquanto um segundo Itachi estava novamente entre os amigos de Gohan. Todos eles, Bulma e Goku incluídos, são saudáveis e inteiros. Os dois Itachis assentiram um com o outro e, quando o primeiro se aproximou de Kuririn, com a faca na mão, o segundo Itachi, que Gohan tinha quase uma certeza de que era original, aproximou-se dele, colocando o cinzel na pele lisa de Gohan. Gohan tentou gritar, avisá-los, dizer a Itachi para não fazer nada, mas sua boca estava colada, tão imóvel quanto a pedra, que ele se tornou uma pequena parte da mente de Gohan. Notou que ele podia sentir o cinzel sem nenhum problema. Isso vai doer, ele pensou entorpecido, quando o segundo Itachi agarrou Kuririn pelo pescoço e puxou a cabeça para trás simultaneamente. Os dois Itachi balançaram. O peito de Kuririn explodiu em um spray branco. Dor como nada que Gohan já havia sentido antes surgiu em seu corpo como fogo líquido, incendiando todos os nervos. 1000 cobras ardentes que afundaram suas presas nele uma e outra vez. O chique se soltou de sua pele e estalou inocentemente quando aterrissou, mas a dor não parou nem diminuiu de forma alguma. O segundo Itachi girou e agarrou Bulma pelos cabelos, arrancou-a dos pés, jogou-a no chão e levantou a faca manchada de branco acima da cabeça.
Gohan não podia ver Bulma, com Itachi sentado montado nela como ele estava, mas ele ouviu os queixos de carne se separando sob a ponta afiada de uma faca, viu o spray arterial branco e viu as pernas de Bulma convulsionarem erraticamente. Sua perna queimava quando outro chip foi arrancado de sua pele. Logo todos os amigos e familiares de Gohan estavam mortos e ele sentia uma dor incomensurável, lascas de rocha negra espalhadas pelo chão. Ele queria gritar de raiva ou dor ou angústia ou algo assim, mas sua boca ainda estava imóvel quando os amigos de Gohan estavam mortos e se foram. O mundo ficou preto e Itachi começou a lascar quase distraidamente. Gohan desejou poder sentir a dor distraidamente, mas era sempre tão fresco quanto o primeiro chip, e o primeiro chip ainda doía tanto quanto antes, quando foi retirado lentamente, por horas, dias ou meses, até Itachi lascou a pele de Gohan quando cada centímetro quadrado do corpo do garoto estava cheio de marcas. Itachi voltou ao primeiro pedaço no braço de Gohan e bateu o cinzel, depois o esmagou com um martelo. A dor foi duplamente intensa. Gohan queria desmaiar, mas não podia. Ele queria vomitar, mas não conseguiu. Ele queria chorar, mas não podia. Ele queria matar Itachi, mas era impotente para fazer qualquer coisa. Ele estava à mercê de Itachi, tão desamparado quanto um bebê recém-nascido. Você ainda tem 70 horas, 15 minutos e 30 segundos restantes. Gohan-kun, Itachi sussurrou enquanto trabalhava. Eu sei como as pessoas que usam seus corações nas mangas funcionam. Nada te machuca mais do que ser impotente para aqueles a quem você dedicou seu coração, sejam os amigos que Tsukuyomi arrancou de sua mente ou os novos que você fez aqui, no mundo dos shinobi. O mundo se iluminou diante dos olhos de Gohan. Ele estava em Konoha, na rua em frente à torre do Hokage. Atrás dele pairava o monumento Kage, e diante dele estava Konoha. Os portões eram apenas visíveis do seu ponto de vista, quase fácil de ver na rua em branco. Então as ruas se encheram lentamente, com os amigos que Itachi já havia matado e os novos amigos que Gohan acabara de fazer em seus meses no mundo shinobi. Você vai me ver torturá-los, Gohan-kun, enquanto eu corro o seu corpo. Ele se aproximou, sua voz suave no ouvido de Gohan amaldiçoou sua impotência. É isso que o colocou nessa situação. Você é forte, mas ainda é fraco. Ele se inclinou para mais perto, lábios a poucos centímetros do ouvido congelado de Saiyan, uma voz tão suave que Gohan mal conseguia ouvi-lo, mesmo tão perto quanto o traidor shinobi. E isso é tudo culpa sua que eles vão morrer, aqui no mundo real. Gohan gritou. Seu grito angustiado ecoou por todo o corredor, demorando muito tempo depois que sua voz parou de soar. Oh! Kizami perguntou, virando-se para Itachi. Você usou isso nele? Brutal. Talvez, mas menos brutal do que lutar com ele de frente, respondeu Itachi, soltando o pescoço de Gohan. O guerreiro bateu no chão, os olhos olhando vagamente para o teto, a boca ainda aberta no meio grito, lágrimas de saliva escorrendo por suas bochechas e queixo. Seu corpo inteiro estava tremendo, sua respiração ficando cada vez mais rápida quando o estresse o atingiu de uma só vez. Gohan hiperventilou e desmaiou, tombando de lado com um baque sólido, cabelos dourados desbotando em preto natural no segundo em que seus olhos se fecharam. Itachi se virou e caminhou de volta pelo corredor em direção a Kizami e Naruto, limpando uma trilha de sangue em forma de lágrima de um olho. Embora eu tenha que elogiá-lo, demorou muito mais do que eu pensava para fazê-lo sucumbir ao Tsukuyomi e implorar por sua vida ao fim. O que? Naruto perguntou. Do que você está falando? Uma técnica do Mangenkyo Sharingan, disse Itachi, inspecionando sua palma manchada de sangue. Causa imensa dor física e mental ao receptor, durando, em sua percepção, 3 dias, quando em nosso mundo, 3 segundos se passam.
Itachi olhou para o nariz dele. É uma técnica usada para tortura. Naruto sentiu seu sangue gelar e ele apertou o punho. Você o torturou. O genin exigiu. Itachi sentiu seu bastardo. Ele ficou de pé e se lançou em Itachi. O Uchiha mais velho inclinou-se para trás, deixando Naruto estender demais. Depois varreu o pé para cima e para trás, pegando Naruto na lateral da cabeça, batendo Naruto na parede em uma sala, onde um casal que estava claramente no meio de algumas atividades. Isso era de natureza mais rude, e gritava e se apressava para encobrir. O genin estava em uma cama de palitos de dente que poderia ter sido uma cômoda. Estremecendo e segurando as costelas, Itachi atravessou o buraco na parede, passando pelo casal sem um segundo olhar, e agarrou Naruto pela manga de sua jaqueta, puxando-o para cima e para o ar. Ele jogou o shinobi mais jovem nas costas, como uma mochila, e voltou para o buraco. Ele parou um pouco antes dele. Com licença, Itachi disse ao casal antes de caminhar pela seção da parede onde a porta estava. O homem e a mulher pestanejaram, olharam um para o outro, depois embaralharam, como se suas vidas dependessem disso, pulando em suas roupas descartadas tão rápido que até o Sharingan teria tido problemas para rastreá-lo. Bem, conseguimos o que buscamos, disse Kizami, carregando sua meada. Vamos dar o fora dessa cidade antes que o maldito Sannin perceba o que aconteceu aqui. Eles deram 2 passos e congelaram, subitamente em alerta. Sem palavras, Itachi e Kizami se separaram, exatamente quando a parede em que estavam ao lado explodiu para dentro em uma chuva de lascas e pro Rasengan. Jiraiya rolou através da nuvem e se levantou. Seu olhar era intenso, algo muito fora do lugar no rosto, normalmente rindo, boca em uma linha sombria e severa, matando a intenção rolando dele em ondas. Kizami sorriu. Então, o garanhão velho chegou aqui a tempo, não é? Sameada saiu do ombro. Bem, eu acho que não há nada além de matá-lo, Itachi. Itachi assentiu. Ele mesmo chegou à mesma conclusão. Se fosse possível, Itachi adoraria sair do hotel sem mais violência, mas Jiraiya era muito habilidoso e bom demais no que fazia para permitir que eles passassem. Jujutsu era inútil, já que Jiraiya o reconheceria e dissiparia quase assim que fosse lançado. Tsukuyomi havia consumido grande parte da força de Itachi. Era um fardo apenas manter o Sharingan. Não importa lançar Amaterasu ou Susanoo, mas Itachi tinha bastante chakra para fazer exatamente isso, caso as circunstâncias o exigissem, embora ele estivesse deitado por vários dias se o fizesse. Mantos pretos com nuvens vermelhas, disse Jiraiya, olhando por cima dos uniformes. Então vocês são mesmo da Akatsuki. Parece que você está colecionando o biju e o Jinchuriki deles. Você entendeu, velho? Respondeu Kizami com um sorriso cheio de dentes. E nós vamos levar o pirralho da Kyuubi agora. Bem, há o problema, disse Jiraiya perigosamente. Veja, Naruto é meu aluno. Seria ruim para o treinamento dele se bastardos como você o levassem para longe de mim. Como ele deveria aprender se ele se separou da professor? Ele levantou a mão e um Rasengan voltou à vida. A última chance, entregue-o. Kizami sorriu, pegou Naruto de Itachi e o segurou na frente como um escudo humano. Sameada na garganta da loira. A última chance para você, velho. Deixe-nos ir ou eu arranco a cabeça dele. Ele enfiou Sameada mais perto da garganta de Naruto, as farpas na lâmina perfurando a pele de Naruto, deixando riachos de sangue escorrer por seu pescoço. Jiraiya bufou. O Rasengan se separou e desapareceu em um redemoinho de vento. Quando os dedos do sábio se juntaram, Naruto quebrou e se tornou um travesseiro que Itachi havia tirado do quarto antes de sair. A cômoda era o local de armazenamento de roupas de cama extras. Boa tentativa, Uchiha, disse Jiraiya. Você quase me pegou. Naruto ainda estava firmemente nas garras de Itachi, pendurado como bagagem por cima do ombro.
Tive a sensação de que não funcionaria, admitiu Itachi, mas eu preferiria terminar isso com o mínimo derramamento de sangue, Jiraiya-sama. Então tive que tentar mesmo assim. Derramamento mínimo de sangue? Jiraiya bufou. Isso é engraçado, vindo do cara que massacrou todo o seu clã apenas para testar seu próprio poder. O buraco? Kizami perguntou, sem se preocupar em esconder suas palavras. O buraco, Itachi concordou. Ambos correram para o buraco que Jiraiya havia feito quando ele entrou no hotel. Kushiyose. Gaimaguchi Shibari no Jutsu. O buraco foi coberto por um material cor-de-rosa e viscoso que se espalhava pelos corredores, selando perfeitamente, sem entrar ou sair, porém, mantinha a forma do corredor, com as luzes embutidas no teto, brilhando poças de luz por toda parte. Que merda é essa? Kizami perguntou, cutucando a substância consameada com toque. As coisas avançaram, envolvendo a lâmina em um piscar de olhos. A reação de Kizami foi tão rápida quanto ele soltou o punho da espada e pulou para trás, apenas escapando dos tentáculos invasores. Itachi franziu a testa, depois girou uma onda enorme do material, subiu silenciosamente atrás dele, como uma onda na praia, exceto a cor errada, e fazendo barulhos repugnantes. Itachi largou Naruto para se mover mais rápido e pulou para longe. A onda se estabeleceu lentamente no chão, pousando em Naruto e cobrindo-o da cabeça aos pés, deixando seu rosto exposto. Que diabos? Naruto lamentou pouco antes de ser sufocado atrás de Jiraiya. Uma coisa semelhante aconteceu com Gohan, o guerreiro já envolto em um casulo da substância. Prenda a respiração, Naruto. Naruto fez exatamente isso quando seu rosto estava coberto com um trem. A protuberância no chão que representava Naruto girou e disparou, subindo pela parede ao redor de Jiraiya, e depois parou ao lado da protuberância de Gohan. Ambos os casulos perfuravam com buracos de ar, e Itachi podia apenas distinguir um par de olhos azuis, vívidos, olhando para eles das sombras do interior. Jutsu interessante, comentou Itachi, testando o chão com um dedo do pé. Acho que sim. Você está preso no estômago de um dos sapos cuspidores de fogo de Myobokusa. Nem mesmo a afinidade dos Uchiha por chamas pode ajudá-lo aqui, respondeu Jiraiya. Você terminou. Ninguém nunca saiu daqui vivo. Ele se levantou, onde se agachou para bater as palmas das mãos no chão, e esse estômago será o seu túmulo. Ele bateu no chão 2 vezes com um pé. A armadilha da boca do sapo respondeu instantaneamente, uma parede subindo entre Itachi e Kizami, selando perfeitamente no teto. Kizami sorriu, olhando ao redor do cubículo rosa em que se encontrava. Velho, vai demorar mais do que isso para nos parar. Ele arrancou Sameada da prisão, dilacerando o tecido do estômago no processo, e começou a abrir caminho para fora da cela. Ele piscou quando Jiraiya não estava em lugar algum. Um pé bateu na parte de trás de sua cabeça, levando-o ao chão. Jiraiya recuperou, aterrissando com os Kishi de volta em sua posição original. Nada mal para um velho, Kizami riu, levantando-se sem um arranhão. Amanhã vou ter uma boa e agradável vergonha. Oh, bem, o líder entenderá pelo menos. Cuidado com a boca, Kizami, Itachi disse enquanto seu próprio cubículo explodiu em chamas negras, derretendo um buraco para Itachi atravessar. A carne se dissolveu em cinzas sob a força de Amaterasu, mas não saiu. Sentou-se, queimando sem pausa, nunca piscando ou ameaçando sair. Não dê nada sobre o líder. Que pena, Itachi, disse Kizami com um sorriso que dizia que o deslize era intencional. Não vai acontecer novamente. Não, Itachi concordou, não vai. Seus olhos desapareceram para o preto obsidianos deles. O renegado pegou uma pílula de comida dentro das dobras de sua capa e a colocou na boca. Quase assim que ele engoliu, o Sharingan estava de volta. Você está usando uma pílula de comida.
Kizami perguntou incrédulo. Sem escolha, respondeu Itachi, encarando Jiraiya, tentando pegar o sábio no olhar do Sharingan, mas não tendo sorte, já que o eremita não estava encontrando seus olhos. Nós teremos que matar Jiraiya-sama para sair daqui. Como ele acrescentou silenciosamente, não quero mais acelerar a deterioração dos meus olhos do que já tenho hoje. Então vamos atacá-lo juntos. Então, Kizami perguntou com um sorriso. Sim. Jiraiya mordeu os polegares em preparação para convocar Shiba e Fukasato. Ele precisaria da ajuda deles para derrubar 2 Akatsuki. Ele poderia lidar, mas 2 seria um pouco mais do que um punhado. Mesmo para ele, ambos os caras eram mais poderosos que Orochimaru, e o chakra de Kizami era parecido com o de uma Biju. E Itachi era um mestre do Sharingan e um antigo capitão da Anju. Não era uma combinação favorável. A luz soprou por trás de Jiraiya, seguida por uma onda de choque, que explodiu os 3 Shinori. Quando Jiraiya conseguiu olhar, viu que o casulo de Gohan havia se aberto por dentro no centro da luz intensa, quase tão intensa quanto o sol. Ele podia ver uma sombra curvada. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso, Jiraiya murmurou. Então o pirralho não caiu. Kizami gritou sobre o rugido do vento, arrancando a figura do adolescente. Itachi não teve resposta. A luz desapareceu. Quando Gohan finalmente estava visível, Jiraiya sentiu um arrepio de pavor percorrer sua espinha. Havia marcas pretas em forma de lágrima por toda a pele. A bioeletricidade estava descascando dele em ondas, sua aura queimando mais alto do que Jiraiya já tinha visto ou ouvido falar. Não era tanto uma chama, mas um cone de poder que começou aos seus pés e disparou para o teto. A aura de Gohan era ouro vívido novamente. O selo da maldição. Itachi perguntou por que ele ativou agora. Foujaoin, respondeu Jiraiya. A droga não era para liberar, a menos que Gohan quisesse. Gohan virou-se para encará-los. Os olhos dele eram brancos. De repente, fez sentido. Ele ainda está inconsciente? Jiraiya respirou. Merda, eu ouvi falar desse tipo de coisa acontecendo. Supostamente, se um artista marcial treinar bastante com força suficiente, seu corpo continuará pressionando, mesmo que sua mente esteja fora para o descanso. E como ele ficou inconsciente por Tsukuyomi, continuou Itachi, a luta entre Jiraiya e os 2 Akatsuki esquecidos diante desse desenvolvimento. O Foujaoin não foi capaz de continuar realizando sua vontade. Isso será difícil. As luzes acima dele sopraram uma após a outra, estalando em sequência como fogos de artifício. O Gamaguchi Shibari permaneceu aceso apenas por causa da aura de Gohan e eletricidade intermitente. Merda, disse Kizami, acenando para essa meada. O pequeno pirralho não pode ser muito mais poderoso do que ele era. Itachi chutou na bunda da primeira vez. O rosto de Kizami não teve tempo de mudar de expressão quando o punho de Gohan se enterrou bem entre os olhos do Homem-Tubarão. Ele voou de volta como um arremesso de peso, esmagando o estômago. Do outro lado do corredor, a parede do lado de fora quebrou para fora, enquanto o estômago continuava curvando-se para fora. Ele voltou ao lugar como um elástico, jogando Kizami em Gohan. O guerreiro desviou e permitiu que Kizami colidisse com a parede ao lado de Naruto. Itachi e Jiraiya conseguiram processar o que aconteceu apenas depois que Kizami atingiu o chão. Os 2 saltaram para longe de Gohan quando ele atacou os 2 desaparecidos, mas maus. Jiraiya sentiu o sangue escorrer pelo queixo. Droga, ele murmurou, e isso foi apenas pela onda de choque do punho dele. Se isso acontecer, vai doer mais do que Tsunade me derrotou uma vez. Ele é muito mais rápido do que quando lutamos, Itachi observou enquanto observava os olhos sem visão de Gohan. Eu me pergunto por quê. É por causa do selo amaldiçoado.
Provavelmente, Jiraiya respondeu, está atraindo seu poder e potencial, e confie em mim, o poder de Gohan é assustador. Eu não posso lutar com você e Gohan ao mesmo tempo, Jiraiya-sama, Itachi disse suavemente, e parece que Gohan não consegue discernir amigos de inimigos. Tornou-se uma questão de sobrevivência mútua. Ele parou, deixando o resto pendurado, mas Jiraiya entendeu. Você quer se juntar? Não foi uma pergunta. O renegado Uchi assentiu. Como eu sei que você não vai enfiar uma faca nas minhas costas? Jiraiya perguntou, sem tirar os olhos dos pés de Gohan esperançosamente. Ele veria a mudança lá antes que sua bunda fosse nocauteada. Porque Gohan vai me matar, respondeu Itachi. Por favor, não esqueça que minha sobrevivência também depende desse trabalho em equipe. Depois que terminarmos com ele, você deverá cuidar de suas costas, mas não antes. Você tem minha palavra, Jiraiya-sama. A palavra de um assassino. Culpado como acusado, Itachi concordou, mas eu me pergunto, você é menos culpado do que eu? Acho que não temos tempo para ser filosóficos, respondeu Jiraiya ao pé de Gohan. Mudou uma fração de polegada. Ele está vindo. Quem tem razão? Meu Sharingan pode ver seus ataques chegando, mas acho que não consigo acompanhar essa velocidade desumana. Ele está inconsciente. Suas inibições foram liberadas. Ele não demonstrará piedade. Quando Gohan foi limitado por sua relutância em matar, fui capaz de ficar à frente dele, mas agora, nem eu sei. Gohan se inclinou para frente, colocando todo o seu peso no pé da frente. Isso é mais do que posso dizer. Você tem razão. Muito bem. Jiraiya sorriu, revirando os ombros. Agora, vamos fazer isso. Gohan disparou para frente, uma faixa de ouro na escuridão. O flash de ouro era o único sinal de sua vinda.